Deus nos abençoa quando nós prestamos atenção naquilo que Ele nos fala através da Bíblia. É quando nós damos atenção e entendemos o que Ele está nos dizendo que nós recebemos aquilo que Ele prometeu. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas nenhuma palavra de Deus haverá de passar sem que tudo se cumpra. Então eu convido você a prestar atenção no que nós vamos estudar hoje. Prestar atenção, digo, não nas minhas palavras, mas naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Porque naquilo que você sentir de Deus está o poder para resolver o seu problema, seja ele qual for. O nosso estudo hoje começa com um versículo pequeno, escrito pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios. Pequeno eu digo na quantidade de palavras, mas que traz muita informação para nós. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo escreveu, mas quem está dizendo isso para nós é Deus. E o que ele está dizendo? Para a gente não dar lugar ao diabo. E a gente tem dado muito lugar. Uma coisa que não podemos nos esquecer é que quando Jesus deixou a sua glória e veio para esse mundo, Ele que era a justiça de Deus, Ele se despiu de toda a sua glória e veio para nos resgatar. Ele morreu pelos nossos pecados e não teve sequer uma dívida que Ele não pagasse. Quando Ele morreu no meu lugar, em seu lugar, Ele pagou o preço da minha cura, da sua cura, pagou pelos nossos pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Ele sofreu naquela cruz para que todos nós fôssemos perdoados das nossas dívidas, dos nossos pecados e, ao mesmo tempo, curado de todas as enfermidades. 742 anos antes que isso acontecesse, o profeta Isaías já havia dito. Deus já havia revelado o plano da salvação ao profeta. E ele disse que seria assim. Ele falou que a virgem haveria de dar à luz a um menino. Essa foi a profecia. E essa profecia veio a se cumprir 742 anos depois. Quando ele falou isso, imagino que todo mundo deve ter ficado boquiaberto. Como é que uma virgem vai ganhar um neném? Isaías falou isso e o povo deve ter ficado, Esse cara está louco. Não é possível, como é que uma virgem vai ganhar um neném? E essa profecia veio se cumprir. 742 anos depois. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Maria e ela veio a conceber do Espírito Santo. Maria, até então, ela estava prometida em casamento a José, o carpinteiro, e eles ainda não viviam como marido e mulher. Podemos dizer que ela estava noiva de José. Maria era virgem. Quando José percebeu que Maria estava grávida, ele quis desistir do casamento. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E aí é que vem a notícia que eu quero que você preste atenção. O anjo disse: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Ele nos salvou dos nossos pecados. O profeta Isaías, 712 anos antes que acontecesse isso, antes da crucificação, 742 anos antes de Jesus nascer, ele predisse o nascimento de Jesus. E depois, 712 anos antes da crucificação, ele também previu esse acontecimento. Deus revelou para ele que isso iria acontecer. E ele, escrevendo, disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu querido, você nunca pode se esquecer disso. Essa é a salvação de Deus para você. É para isso que nós temos de atentar. Nós temos que prestar atenção para nós compreendermos o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo e morreu naquela cruz. O mundo inteiro fala de Jesus. As religiões todas ensinam que ele morreu na cruz, mas não ensinam ao povo, ou se ensinam, não estão sendo capazes de fazer o pessoal entender o verdadeiro motivo disso tudo, que é o mais importante, o benefício que isso nos trouxe. Quando Jesus ainda estava no mundo, Jesus disse que nem um tio ou um pingo do ia cair da lei, até que tudo se cumprisse. E se cumpriu nele. Ele pagou o preço da minha cura completa, ele pagou a sua cura, ele se deu, se entregou para morrer no nosso lugar, para que eu e você não mais continuássemos sofrendo as maldades do diabo. Mas muita gente não entendeu isso. E muita gente está sofrendo porque está dando lugar ao diabo. Por isso que Deus usou o apóstolo Paulo para dizer: não deis lugar ao diabo. Nós não podemos fazer acordo com o inimigo. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que a pessoa sofre um derrame e ela fica toda torta em cima da cama. Não pode se levantar. Só um exemplo. Ela ouve então a palavra de Deus, crê e ela é curada. Agora ela já pode levantar, já consegue até andar. Mas uma perna ficou assim meio dura e ela tem que andar arrastando a perna. Aí ela diz: não tem problema não, o importante é que eu já posso andar. Está errado. Não pode aceitar. Nós não podemos fazer acordo com o inimigo. Jesus pagou o preço da nossa cura completa. Ele não ficou devendo nem um centavo. Tudo foi pago. Por que agora eu vou aceitar meia cura? Se você vai na loja de eletrodoméstico, por exemplo, você paga por uma cozinha completa. Digamos, você compra lá fogão, geladeira, armário, mesa, cadeira, etc. Na hora da entrega, o sujeito manda para você só o fogão ou manda só a geladeira. Você vai aceitar? Claro que não. Você pagou pela cozinha completa, com armário e tudo mais. Então, você não ficou devendo nada. Foi isso que Jesus fez, meu irmão. Ele pagou pela nossa liberdade. Libertação completa, libertação total, pela bênção completa. Por que agora você vai aceitar ser curado pela metade? Ou prosperar só um pouquinho? Ou só ir bem numa área da vida e a outra não vai bem? Está compreendendo o que eu estou dizendo? Você não pode se conformar com uma bênção pela metade. Porque Deus nunca dá bênção pela metade. Deus é perfeito, Ele é completo. Tudo que Ele faz é perfeito. O que está nos faltando é fé. O embusteiro do diabo, ele tenta ludibriar, ele tenta, como que vão dizer, deixar um sapato escorando a porta para ela não se fechar completamente. Ou seja, ele sempre deixa a pontinha do rabo, uma coisinha aparentemente boba, que você pensa, isso não faz mal, e você acaba concordando, acaba pegando para você aquele costume, aquela mania, acaba se conformando com uma parte da bênção e deixa ele tomar a outra parte. Não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer. O diabo segura parte da sua bênção e deixa a pontinha do rabo ali para que haja sempre uma brecha por onde ele mais tarde possa voltar para te atormentar. E a pessoa bobinha, ela não se dá conta, ela aceita. Num dos últimos vídeos eu falei sobre você não sair da luta enquanto não derrotar completamente o seu inimigo. Mas a pessoa acaba se conformando, acaba aceitando que o diabo ocupe um lugarzinho da sua vida. E é por isso que muita gente nunca consegue se libertar, nunca consegue prosperar, nunca consegue se realizar na vida. Por mais que busque a Deus, a pessoa não se firma, porque ela está sempre aceitando uma proposta do capeta. Ele vem e apresenta algo aparentemente vantajoso, a pessoa pensa, isso não tem problema, e a pessoa cai na lábia dele. O Senhor diz, não deis lugar ao diabo. Se Deus está dizendo isso, meu irmão, é porque isso é importante. Porque o diabo anda procurando lugar. E muitas vezes ele vem de mansinho e a pessoa não se dá conta de que aquilo é uma armadilha. Ela não percebe às vezes que aquela amizade,
aquela oportunidade que apareceu, aquele negócio da China, pode ser uma cilada. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o diabo, ele faz a coisa tão, não vou dizer perfeita não, porque perfeito é Deus, mas ele faz a coisa de um jeito que a gente pensa que a coisa é certa. Ele sabe como enganar. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo disse que Satanás se disfarça em anjo de luz. Luz, no sentido bíblico, quer dizer entendimento. O diabo faz uma coisa que você pensa, é de Deus. E não é. Não se deixe enganar por ele. Não aceite nada que não esteja de acordo com o que a Bíblia declara. Você tem que aprender a consultar a Deus. O que é consultar a Deus? É consultar a palavra, é ler na Bíblia o que está escrito a respeito disso e daquilo outro, para você não ser enganado. Aparece um indivíduo dizendo para você, vamos juntar as coisas aí, juntado com fé, casado. É nada. Não entra nessa conversa de juntar. Isso é obra do capeta. Você pensar, é Deus que mandou o companheiro? Não. Deus quer a coisa certa. Toda sugestão errada é do diabo. Não abra mão do cumprimento da palavra na sua vida. Não abra mão do seu direito em Cristo. Não aceite enfermidade no seu corpo como se isso fosse algo normal, algo da idade. Tem gente que fala, não, isso é assim mesmo, é coisa da idade. Não, é nada. A Bíblia declara que o servo de Deus, ele não vai morrer antes do tempo determinado. Está escrito assim, Jó, capítulo 5, versículo 26. Em boa velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Não se recolhe o trigo antes que ele esteja maduro, não. Mas também não espera o trigo estragar para se recolher, não. Deus não precisa botar doença em ninguém para que morra. Quando Deus quiser me tirar desse mundo, Ele não vai precisar fazer eu ficar doente. Aliás, o Senhor jamais fará isso, porque Ele prometeu, Êxodo capítulo 15, versículo 26, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que promessa. O termo egípcio aqui representa os pecadores idólatras. Observe que os egípcios faziam para si várias estátuas e as adoravam como se fossem deuses. E esse costume de fazer imagem de escultura foi adotado pela religião tradicional e muita gente está praticando a idolatria, a exemplo do que faziam os egípcios, que foram vítimas de várias pragas por não respeitarem a palavra do Senhor. Mas então Deus diz aqui, eu sou o Senhor que te sara. Se Ele é o que sara, com certeza não é Ele que faz ninguém ficar doente, não. Então para com esse negócio de dizer que isso é da idade, que é assim mesmo. Não é assim mesmo nada. Está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se o que está acontecendo com você, se o que está acontecendo na sua vida não é coisa boa, então pode ter certeza que não vem de Deus, não é da vontade do Pai. E não dê lugar ao diabo na sua vida. Não aceite sequer um fio de barba dele. Não abra mão daquilo que Jesus conquistou para você. Todas as promessas de Deus são para mim e são para você. Leia a Bíblia, aprenda quais são os seus direitos. Não abra mão de nenhum deles. Não saia da palavra em tempo algum. Fique firme, enfrente o bicho em nome de Jesus e você vai vencer qualquer situação. A pessoa diz, mas eu já orei, já pedi tanto, não consegui. Eu digo, continua buscando. Se você ainda não recebeu a bênção, é porque ainda tem coisa impedindo. Jesus, quando Lázaro morreu, ele foi para ressuscitá-lo. Antes de dar a ordem para o Lázaro sair para fora, ele disse para os que estavam ali, tirem a pedra. Aquela pedra que estava fechando a caverna, onde o defunto estava. Disse Jesus, tirai a pedra. A Marta, a irmã do defunto, disse assim, mas já cheira mal, porque já está morto há quase 4 dias. Jesus então deu uma bronca nela. Ele falou, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra e Jesus gritou, Lázaro, vem para fora.
E o defunto então saiu. Meu irmão, enquanto você não tirar da sua vida a pedra, aquilo que está impedindo Deus de operar, você não vai ser abençoado. Portanto, não aceite enfermidade como se fosse algo normal. Não aceite pensamento pecaminoso como se não tivesse importância alguma. Não aceite um desejo proibido. Saiba que no mundo espiritual você está sendo observado 24 horas por dia, 7 dias por semana. O apóstolo Pedro escreveu dizendo: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Nós temos que vigiar a nossa conduta, a nossa boca, os nossos olhos, a nossa mente, porque o diabo a todo tempo vai procurar uma brecha, uma falta nossa, uma razão para nos atacar com as suas maldades. Se não houver motivo, não haverá razão para as coisas darem errado na vida do cristão. Se não existir uma causa, como poderá haver algum efeito? Está escrito que a maldição sem causa não virá, meu irmão. Se você é uma pessoa fraca diante de uma tentação, use a sua autoridade em Cristo para subjugar isso. O inimigo procura uma porta, por menor que seja, para invadir a sua vida e fazer de você um dos seus escravos. Não colabore com Satanás. Às vezes, a pessoa não faz nada errado, mas ela é uma pessoa pessimista. Está sempre comentando sobre coisa ruim, sempre preocupada com os acontecimentos. Isso não é bom. Nós somos orientados a ocuparmos a nossa mente somente com as coisas boas. Veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deus quer que nos alegremos nele. O Altíssimo deseja que nós tenhamos esse prazer diante dele continuamente. E não é sem motivo não, afinal nós somos seus filhos. O inimigo não pode nos afligir. As coisas que estão acontecendo não podem nos atingir. Nós recebemos do Senhor as vestes da salvação, as quais nos protegem das tentativas do diabo de nos atingir. Se nós andarmos com o Senhor, nunca nós seremos envergonhados pelo maligno. Porém, as pessoas que não vivem bem com Deus, elas deixam parecer isso pela sua própria fisionomia. Além das vestes de salvação, que nos garante um viver tranquilo, nós também estamos cobertos pelo manto de justiça, o qual nos dá autoridade e dignidade de dizer ao diabo que saia da nossa vida, e ele tem que sair. Quando nos regozijamos no Senhor, nós nos vestimos com as vestes da salvação. Isso nos torna fortes diante de qualquer tentação. E por mais sedutora que seja a proposta do diabo, não cairemos. Por mais que alguém nos deseje mal, que faça trabalho de feitiçaria contra nós, em nada isso vai nos afetar. Porque está escrito que contra o povo de Deus não vale encantamentos. E diz mais aqui em Filipenses, no versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A palavra equidade significa respeito à igualdade do direito de cada um. É uma virtude que os cristãos deveriam procurar ter no comportamento, no pensamento e em tudo o que é considerado justo para com os demais. Esse senso de justiça, ele deveria estar presente em todas as pessoas, mas principalmente naqueles que são filhos de Deus. É o nosso dever sempre sermos honestos em tudo. A Bíblia declara: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é uma coisa muito séria. Nunca se esqueça de que o Senhor sempre está nos observando. O Senhor disse a Moisés: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então, meu querido, minha querida, não se deixe levar por nenhuma tentação.
Em tudo seja honesto, seja correto, seja santo, tendo sempre boa consciência, para com aqueles que hoje falam mal de você, amanhã venham a dar glória a Deus pela sua maneira de viver. Jesus mandou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tem mais. No versículo 6 o apóstolo Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz do Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então não seja negativo, não se envolva com pecado e nem discrimine as pessoas por qualquer razão. Não dê lugar ao diabo, não dê a ele argumento para te acusar diante de Deus. Seja sóbrio, fique atento e não caia nas suas ciladas. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por estas revelações, porque sem elas nós seríamos como qualquer animal que segue os seus próprios instintos. E Deus, como tem gente que estava precisando ouvir estas palavras. Pessoas, ó Deus, que por falta de conhecimento estava dando ocasião para o inimigo agir nas suas vidas. Mas hoje essa pessoa entendeu que não pode dar lugar para o diabo. Pai, ajuda essa pessoa. Eu peço libertação para todos os que estão orando comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu paraliso toda a obra do inferno na vida dessa pessoa e digo: mal, sai daí agora. Vai embora, solte essa vida e não oprima mais. E você que orou comigo, receba a sua bênção em nome de Jesus. Amém.